Estamos começando mais um devocional aí, baseado no livro Andando com Deus. Se você quer participar, deixe uma mensagem, vou deixar o link também do grupo na descrição, caso você queira entrar, caso você queira participar. Me mande uma mensagem que eu te coloco no grupo, tá? Cada dia tem um devocional e hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre Mateus 27, do 27 ao 44. Vou explicar mais ou menos como é que estava acontecendo, né, durante esses versículos, o que Mateus quis tratar ali. São os momentos finais da vida de Jesus e eu queria deixar uma mensagem para vocês. O nome da mensagem é Entregando Nossa Vida a Deus, que julga reta e justamente. Em Mateus 27, são momentos depois de Jesus ser entregue a Pilatos, e ele foi levado a uma audiência. Mateus 27, do 27 a 44, conta essa história. E aí as autoridades ali, aquelas pessoas que estavam responsáveis por ir com Jesus até o lugar da crucificação, eles teceram uma coroa de espinhos para Jesus e eles colocaram uma cana em sua mão direita e escarneciam dele: "Salve, Rei dos Judeus!" E cuspiam nele, batiam nele com aquela cana que estava na sua mão, né? Batiam na cabeça dele com aquela cana. Isso diz o versículo 30 de Mateus 27. Ou seja, escarneciam dele de todas as formas possíveis. Jesus ele foi escarnecido, Jesus ele foi zombado. E chegando ao Gólgota, que foi o lugar onde ele foi crucificado, né? Eles acharam Simão um pouco antes de chegar lá ao Gólgota. E eles constrangeram Simão a levar a cruz de Jesus. E quando chegou lá a esse local, também eles deram de beber a Jesus vinho com fel, diz o versículo 34. Eles repartiram as vestes de Jesus e lançaram sortes, diz lá o versículo 35. E Mateus fala, né, que foi para que se cumprisse o que disse o profeta, que está lá em Salmos 22, 18, que diz que eles iriam repartir as vestes. Né? E foram crucificados com Jesus outros dois salteadores, outros dois ladrões. Então, assim, além de Jesus ser zombado de todas as formas, de ser, né, espancado, de tecerem uma coroa de espinho, de repartirem as vestes dele, de darem para ele vinho com fel, que devia ser algo muito amargo, naquele momento tão difícil para ele. Jesus devia estar passando fome, né? E o Espírito de Jesus não devia estar bom naquele momento, não devia estar fácil para Jesus, mas no fundo Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia qual era o propósito dele passar tudo aquilo que ele passou, né? E aí passavam perto dele e blasfemavam dele, diziam: "Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desça da cruz", diz o verso 40. E até os príncipes dos sacerdotes, como os escribas e anciãos, fariseus, escarneciam dele, diziam: "Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele." Olha só que forte isso. Então, essas pessoas eles estavam tentando Jesus de todas as formas. Tipo assim, se você tem poder mesmo, se você tem essa autoridade que você disse que você tinha, desça da cruz. Se você pode fazer isso, faça, então a gente vai crer em você. Eles eram muito visuais, eles eram muito pessoas que criticavam Jesus o tempo inteiro. Que Jesus pregando as palavras que veio, pregou, pessoas entravam no ouvido e saíam no outro. Foram essas pessoas que crucificaram Jesus. Foram essas pessoas que zombaram de Deus. Então, por isso é importante a gente escutar algo que vem da parte do Senhor, ouvir e praticar aquilo, para que a gente não faça como essas pessoas que ouviram palavras como esta, que diz lá em João 10, 18: "Ninguém me tira de mim a minha vida, mas eu dou de mim mesmo. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai." Palavras de Jesus em João 10. Então Jesus pregou todas as palavras, pregou também
Diz também, quando ele estava para ser preso, que um discípulo de Jesus cortou a orelha de um soldado. Jesus falou: guarde a sua espada. Você acha que eu não poderia ter pedido ao Pai e Ele ter mandado uma legião de anjos para me guardar, para me proteger? Isso diz aí Mateus 26, 53. Então, tudo o que nós estamos vendo, todo esse cenário, esse contexto, ele reflete uma coisa para a gente: que tudo que Jesus passou foi por mim, foi por você. Ele poderia ter se livrado dessa, mas escolheu se entregar àquele que julga retamente, que é justo, pois aquele era o preço a ser pago contra o inimigo maior, o pecado. Jesus se entregou voluntariamente por nós, por amor. Que assim façamos em nossa vida. Paremos de querer fazer justiça com nossas próprias mãos, mas possamos nos entregar ao reino dele, à vontade dele. Seja feita a tua vontade, Pai, e não a nossa, e não a minha. Amém? Em Salmos 89, 14 diz: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. E em Hebreus 4, 6, você pode acompanhar aí também, diz: chegamos com confiança ao trono da graça. Cheguemos com confiança ao trono da graça. É um convite para eu, para você, para a gente se achegar ao trono da graça. Este trono de justiça, de verdade, de misericórdia, para que possamos alcançar misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E ele também diz nesse mesmo versículo, para a gente se achegar, porque nós não temos um sumo sacerdote qualquer, mas nós temos um sumo sacerdote que se compadece dos nossos pecados. O sumo sacerdote era uma figura, era um homem que ia até o templo no Antigo Testamento, levar o pecado do povo, para que o povo tivesse esse perdão de pecados ali na carne. Então, Jesus ele vem com essa figura de sumo sacerdote para perdoar os nossos pecados, não só na carne, mas nas regiões celestiais. Por isso que lá em Efésios 2, se você puder abrir comigo aí, vamos ler esse texto que é muito importante para a gente entender essa dimensão espiritual que Jesus tem em nossa vida. Amém? Efésios 1, tá? Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então essa santidade, essa irrepreensão só vem por esse sacrifício que Jesus fez por nós, um sacrifício de amor, um sacrifício voluntário, né? E para fechar, de nós mesmos não dá. Assim como Jesus cumpriu o que recebeu do Pai dele, como diz lá em João 10, 18, precisamos cumprir aquilo que Jesus deixou para nós. Então, dediquemo-nos a entender seus princípios revelados na palavra, não com opiniões já formadas, mas como crianças que necessitam aprender com os pais. Assim, precisamos aprender com Deus em sua palavra. Amém? E outro texto do devocional de hoje é Deuteronômio 29, 29, que diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, que possamos nos achegar ao trono da graça, nos achegar às Escrituras, com um estudo humilde, com um estudo dedicado a entender todas as revelações, tudo aquilo que já foi revelado por Deus aqui. Amém? Então, sigamos firmes no nosso propósito de leitura. Todos os dias tem uma leitura, tem um devocional para você ler, para você meditar, e você pode buscar o seu próprio alimento, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.